Olá, graça e paz, tudo bom com você? Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você e com a sua família. A nossa aula será baseada no capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, que trata a respeito da doutrina da justificação. Essa doutrina que esteve no centro da Reforma Protestante e é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Quando eu falo que ela esteve no centro da Reforma Protestante, eu me lembro aqui do Martinho Lutero, que foi com quem tudo começou. O Martinho Lutero buscava a paz com Deus através de penitências, e ele nunca conseguiu achar a paz com Deus através de suas próprias obras, através de seus méritos. Essa paz ele encontrou em Cristo quando ele descobriu a doutrina da justificação pela fé, em Romanos capítulo 1, 17, que diz que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então a justificação de Deus é quem traz a paz para o nosso coração. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 11, que trata da justificação, começa o assunto afirmando que a justificação esteve nos planos de Deus desde a eternidade. Veja o que é que diz a Confissão de Fé quanto a isso. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos que a justificação é uma obra da graça, né? Da graça. Aprendemos que Deus resolveu justificar os eleitos antes da fundação do mundo na eternidade. Então a justificação é uma obra da graça de Deus que nasceu no coração de Deus antes de todas as coisas existirem. Isto é, na eternidade, Deus escolheu pecadores, escolheu a mim e a você que hoje somos crentes em Jesus. Quando Deus nos escolheu na eternidade, Ele também decretou nos justificar no tempo determinado e aceito por Ele mesmo. E então, Ele resolve, nesse tempo, Ele resolve nos chamar eficazmente e livremente Ele nos justifica. Então, assim, na eternidade, Deus nos elegeu para Ele e nos predestinou para a vida. E Deus decretou que todo aquele que Ele justificou e predestinou para a vida, Ele chamaria eficazmente para a fé em Jesus e justificaria. Então, esse tempo em que nós seríamos chamados e justificados já estava dentro dos decretos de Deus. Deus decidiu quando nós seríamos chamados e justificados. No tempo oportuno, né, no tempo determinado por Deus, Ele chamou a mim eficazmente, chamou a você eficazmente, tão eficaz que nós estamos aqui servindo ao Senhor. Né? Nós não apenas ouvimos um chamado geral, não apenas ouvimos o chamado com esses ouvidos de carne, mas ouvimos o chamado com os ouvidos do coração, da alma, e por isso que nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus e somos crentes em Jesus Cristo. Quando nesse tempo que fomos chamados, tempo que foi determinado por Deus, então nesse tempo que a gente foi chamado, Deus também nos justificou. Isso significa que com o nosso chamamento, Deus perdoou todos os nossos pecados. Assim vai acontecer também com cada eleito do Senhor que ainda não foi chamado. Deus já determinou o tempo exato quando cada eleito vai ser chamado, e quando cada eleito responder a mensagem, a chamada do Evangelho, então cada eleito será justificado. Deus na eternidade predestinou os eleitos para a vida e Ele também determinou o tempo exato em que Ele vai chamar cada eleito e vai justificar cada eleito. No que consiste a justificação? A justificação é um ato judicial que tem Deus como juiz. E a justificação consiste em Deus perdoar os pecados dos seus eleitos e aceitá-los como justos, não mais os tendo na conta dos culpados, merecedores da condenação. Ou seja, a pessoa justificada está quites com a lei de Deus. Então, pense na figura de um tribunal. No tribunal você tem lá o juiz e tem o réu. Aquele réu pode ser inocentado ou pode ser condenado. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante do tribunal de Deus. Deus é o juiz e nós somos os criminosos, nós somos os pecadores que quebramos a lei de Deus, que desobedecemos a Deus, que nos rebelamos contra Ele. Então Deus nos chama ao seu tribunal. E uma vez que Deus na eternidade resolveu nos predestinar para a vida,
e ele resolveu nos justificar, perdoando nossos pecados, o que acontece? Diante do seu tribunal, Deus resolve nos aceitar como justos. Deus perdoa nossos pecados, ele perdoa nossos pecados, nos aceita como justos, e então Deus não nos tem mais na conta dos culpados que são merecedores da condenação. Ou seja, Deus agora nos faz quites com a sua lei. A nossa condição agora mudou diante de Deus. A nossa condição, quando estávamos na nossa impiedade, no nosso pecado, a nossa condição era de culpado, de merecedor do inferno, de condenado. Mas agora, por conta da justificação, a nossa condição mudou. Nós agora somos justificados, somos perdoados e estamos agora caminhando para a vida eterna, caminhando para a glória eterna. A justificação é sempre apresentada como o oposto de condenação, né? Ou seja, quem está justificado não é mais condenado. Quem é condenado não pode mais ser justificado. Então nós somos, por assim dizer, levados a uma corte, né? O tribunal de Deus, né? O tribunal da lei. E nesse tribunal de Deus, a gente ouve uma misericordiosa declaração de perdão. Dentro do tribunal de Deus, ao invés de sermos condenados, mandados para o inferno, Deus resolve nos justificar. Ele resolve ser misericordioso conosco, aqueles a quem ele elegeu desde a fundação do mundo. E com base nisso, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, para quem não tem condenação? Para aquele que está em Cristo, ligado a Cristo, firmado em Cristo, fundamentado em Cristo. Significa isso que o resto da raça humana, que está alicerçada em Adão, firmada em Adão, nos pecados de Adão, a raça humana está condenada, caminhando para a perdição eterna. Mas os eleitos do Senhor, que no tempo foram chamados e justificados, eles estão unidos a Cristo Jesus. E uma vez que eles estão unidos a Cristo Jesus, logo, sobre eles não pesa mais nenhuma condenação. A justificação muda radical e permanentemente a relação do homem com Deus quanto às exigências da lei. Que mudança é essa? É que antes de ser justificado, Deus é um juiz irado com o pecador, mantendo algum tempo a sentença da lei condenadora. Depois da justificação, a lei inocenta e exige que o homem seja considerado e tratado como filho, e Deus, como um pai amorável, procede executando todas as funções que pertencem à nova relação. Então veja a nossa vida antes e depois. Antes da justificação e depois da justificação. Antes da justificação, nós estávamos condenados, porque nascemos no mundo condenados, nascemos debaixo de pecado. Mas aí Deus foi misericordioso conosco, perdoou nossos pecados, e agora, depois da justificação, a nossa condição é de justificados, é de perdoados. E então a nossa condição diante de Deus agora é que nós não estamos mais diante de um Deus irado, de um juiz irado, mas Deus agora é o nosso Pai. Nós agora somos filhos amados de Deus, e Deus é o nosso Pai amado. Ele não é mais um juiz irado contra nós, ele continua um juiz irado contra todos aqueles que não são justificados. Ele é um juiz irado contra todos aqueles que estão se perdendo nos seus pecados. Mas para o crente em Jesus, Deus agora é um Pai amável, e ele nos trata como filhos amados. Isso foi o que nós recebemos depois da justificação, que Deus agora nos adotou como seus filhos, como fazendo parte da sua família. Aqueles que são justificados nunca mais voltarão ao estado de não justificados. Isso aqui é importante, né? Infelizmente, na doutrina arminiana, os crentes ficam atormentados, atordoados, com medo de hoje estarem salvos e amanhã estarem perdidos, com medo de dormirem salvos e se acordarem no inferno. Porque os arminianos são ensinados por mestres que não conhecem
perfeitamente a doutrina da justificação. Por isso que mestres arminianos, pentecostais, não pentecostais, ensinam que o crente pode estar salvo hoje e amanhã voltar à condição de não salvo, pode estar justificado hoje e amanhã voltar à condição de não justificado, porque eles não entendem a obra que Jesus realizou na cruz, eles não entendem perfeitamente a doutrina da justificação. Por isso que eles têm medo de hoje estarem salvos e amanhã se perderem, de hoje terem seus pecados perdoados e amanhã não. Eu assisti outro dia um vídeo do pastor Silas Malafaia, né, que é um dos pastores mais influentes aqui do Brasil. Ele é acompanhado por milhares de pessoas através do seu programa de televisão. E o Silas Malafaia disse, né, que é arrogância do calvinista dizer que tem certeza de salvação. E ele chegou a dizer a asneira de que nem o apóstolo Paulo tinha certeza de salvação. Então, o que é que um membro da igreja do pastor Silas vai aprender? Ou o que é que um membro de uma igreja de um pastor, que é como o pastor Silas, vai aprender? Ele aprende que o crente perde a salvação, ele aprende que o crente hoje é salvo e amanhã ele pode se perder, ele aprende que o crente hoje é justificado, mas amanhã pode voltar à condição de não justificado. Então esse crente fica atordoado, ele fica louco. E ele fica achando que a salvação depende dos méritos dele e não daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas, irmãos, aquele que é justificado, que teve seus pecados perdoados, aquele que teve sua situação quitada com a lei, aquele que não está mais debaixo de um Deus irado, mas debaixo da relação de um pai amoroso, eles não podem mais voltar ao estado de não justificados. Porém, uma coisa pode acontecer. O crente justificado pode cair no paternal desagrado de Deus por causa dos seus pecados, e por conta dos seus pecados, enquanto ele não se arrepende dos seus pecados, enquanto ele não tem fé no Senhor, enquanto não se volta para o Senhor, enquanto não abandona os seus pecados, o que acontece? Esse crente pode ficar privado da luz do rosto de Deus, ou seja, ele pode ficar privado da certeza da presença de Deus. Ele não fica privado da presença de Deus, ele fica privado dessa certeza, dessa alegria da presença de Deus. Ele fica privado da alegria da comunhão com Deus, e esse crente fica espiritualmente derrotado, sem alegria, sem fervor. Ele não tem alegria de ler a Bíblia, não tem alegria de orar, não tem alegria de ir para a igreja, porque ele caiu em pecado, do qual ainda não se arrependeu e ainda não abandonou o pecado. Então isso traz para ele derrota na sua vida espiritual. E essa condição de derrota, de fracasso, de tristeza, da falta de alegria pela presença de Deus e pela comunhão com Deus, essa situação vai perdurar até que o crente se humilhe, até que ele confesse os seus pecados, até que ele peça perdão ao Senhor e renove sua fé e o seu arrependimento. Quando ele fizer isso, então Deus vai restaurar a comunhão do crente com ele. Ele vai ter alegria de novo no Senhor, vai ter alegria de novo em orar, alegria de novo em ler a palavra, vai ter alegria de novo em vir à igreja, ele vai ter toda essa alegria. Né? E mais, irmãos, os que são justificados não por causa dos seus méritos, não por causa daquilo que fazem, mas são justificados tão somente por causa da obra de Cristo. A obra de Cristo é a base da nossa justificação. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Então Cristo, pela sua morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados e deles somente. Cristo, com base na obra de Cristo, é que nós somos justificados, é que nós temos a remissão dos pecados. Efésios capítulo 1:7 diz, no qual temos a redenção, a remissão das ofensas. Então o que é isso? A redenção significa que Deus em Cristo perdoou todos os nossos pecados. Deus em Cristo, Cristo quitou a nossa dívida que nós tínhamos para com Deus. Agora, Cristo fez isso só com os eleitos. Cristo não quitou a dívida de todo mundo. Cristo não deixou todo mundo quites com a lei de Deus, mas apenas os eleitos do Senhor e ninguém mais. Romanos capítulo 5, versos 8 e 9,
o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Paulo está falando para a igreja, não é para o mundo. Esse conosco é a igreja, esse conosco é o crente. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Paulo diz que Cristo morreu pela igreja, morreu pelo crente. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos. Quem é esse seremos? Nós, os crentes em Cristo, a igreja, seremos por ele salvos da ira. Cristo resolveu o problema do crente com Deus. Cristo não resolveu o problema do mundo com Deus, de cada pessoa do mundo com Deus. Cristo resolveu o problema do pecado do crente com Deus. Cristo, mediante sua morte e ressurreição, justificou o crente e não o mundo todo. O mundo todo continua debaixo da ira de Deus. O mundo todo continua debaixo de pecado, caminhando para a perdição. O mundo todo continua debaixo de culpa. Só o crente em Jesus está livre da culpa. Só o crente em Jesus está livre da condenação, porque Jesus quitou a dívida do crente com Deus. Uma coisa que é importante a gente observar é que todo eleito será justificado. Nenhum eleito deixará de ser justificado. Porém, nenhum eleito é justificado enquanto o Espírito Santo não aplica os méritos de Cristo no coração do eleito. Então, assim, veja, Deus me elegeu e elegeu você desde antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu para salvação. E a gente nasceu e viveu muitos anos incrédulos. A gente era eleito, mas não era ainda justificado. Quando foi que nós fomos justificados? No dia que a gente ouviu o Evangelho, se arrependeu dos nossos pecados e creu no Evangelho. Então, naquele dia em que a gente creu no Evangelho, o Espírito Santo aplicou em nosso coração a justificação que Cristo veio trazer para nós. Assim acontece com todo eleito. Todo eleito que ainda não é crente vai ser justificado, mas nem todo é justificado, porque essa justificação só vem quando o eleito se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Uma outra coisa que é importante também, irmãos, é que Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Por isso que o crente não deve se desesperar quando ele peca. Claro, quando ele peca, ele deve ficar triste, ter o coração pesaroso, ele deve se arrepender, pedir perdão ao Senhor. E então, ele deve ter em Cristo esperança, porque Deus em Cristo continua a perdoar os nossos pecados. Aqui muita gente não entende essa doutrina da justificação e pensa assim: uma vez que somos justificados e os nossos perdoados foram perdoados, então a gente vai pedir perdão de quê? Eu não já fui justificado e perdoado, então vou pedir perdão de quê? Irmãos, na justificação, Deus removeu de nós a culpa do nosso pecado, ou seja, o crente não é mais condenado. Foi isso que Cristo removeu de nós quando fomos justificados. Mas lembre-se que quando fomos justificados, Deus nos deu uma nova natureza, mas Ele não tirou a velha natureza que nós temos. Então, nós temos duas naturezas, uma nova que deseja a santificação e temos uma velha natureza que deseja o pecado. Por isso que nem sempre nós desejamos o bem, nem sempre desejamos uma vida de santificação, nem sempre desejamos agradar a Deus, porque nós temos a natureza pecaminosa que muitas vezes influencia o nosso viver. Daí Paulo dizer que nós devemos crucificar o nosso velho homem, devemos nos despojar do velho homem, devemos nos livrar das obras da carne, porque tudo isso está presente em nós ainda. É aquilo que Lutero falou no latim: simus justo et peccator, ou seja, nós somos simultaneamente justo e pecador, porque nós temos uma natureza nova que o Senhor nos deu pela justificação, e temos a natureza antiga ainda, a velha natureza está em nós ainda, que nos leva a pecar. Por conta dessa natureza pecaminosa que nós temos, nós pecamos então Deus não nos livrou da culpabilidade desses pecados de nossa velha natureza. Por isso a importância de nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados. E tem mais, irmãos, a justificação não significa que nós já estamos perfeitos. A nossa perfeição só vai acontecer quando chegarmos nos céus.
O fato de que nós não somos perfeitos faz com que a gente ainda peque. Através da santificação, a gente mortifica os desejos pecaminosos. Através da santificação, a gente crucifica o velho homem, a gente crucifica o nosso eu. Mas a nossa santificação aqui, ela é progressiva, ela não é final. Ela só é final quando chegarmos no céu. Lá nós seremos aperfeiçoados e sim, não pecaremos mais. Mas nessa vida, porque nós somos perfeitos ainda, porque ainda temos a velha natureza, nessa vida nós continuamos a pecar. Mas o que é esperançoso para nós é que a morte de Jesus na cruz garantiu para nós perdão para os nossos pecados, pecados que cometemos depois que a remoção da culpa foi feita. João escreve para a igreja, ele não escreve para o mundo, ele escreve para a igreja. E na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 7 ao 9, João diz: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado de quem? Do crente. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João está dizendo isso para a igreja. Se confessarmos os nossos pecados. Então João entende que nessa vida o crente ainda peca, e por isso que o crente tem que pedir perdão a Deus, confessar seu pecado a Deus, e quando ele faz isso, o sangue de Jesus garante perdão para o pecado do crente. 1 de João, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João entende que o crente ainda pode pecar. Aí ele diz: se todavia alguém pecar, alguém quem? Algum crente, alguém da igreja pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que cobre os nossos pecados, que remove, que expia os nossos pecados. E não somente pelos nossos aqui, mas pelos crentes de todo o mundo. Portanto, irmãos, tenham consolo e esperança quando vocês pecarem. Não se desesperem. Fiquem tristes, pesarosos, mas esperançosos, porque o sangue de Jesus garante perdão para os nossos pecados. É só nós confessarmos a Ele os nossos pecados e Ele nos perdoa. A base legítima da justificação é a perfeita justiça de Cristo. A Escritura usa expressões como imputar o pecado ou imputar a justiça. E essas palavras significam simplesmente lançar na conta de alguém, pôr como dívida de alguém, como a base de um processo judicial. Então veja, na nossa redenção, na nossa salvação, Deus pegou os nossos pecados, a nossa miséria, e colocou na conta de Jesus. E Jesus carregou os nossos pecados na cruz. E Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. E nós hoje temos a justiça de Cristo. Então, Deus lançou na conta de Cristo nossos pecados, nossas dívidas para com Ele, e Ele lançou sobre nós a justiça de Cristo. E Ele perdoou os nossos pecados. Mas, irmãos, embora essa seja uma doutrina que sempre foi fundamental na fé cristã, essa doutrina esteve no centro da Reforma Protestante, é uma doutrina importante para a vida cristã. Apesar disso, há muitos cristãos que ainda não entendem essa doutrina com clareza. E um exemplo de um cristão que não entendeu essa doutrina com clareza foi Charles Finney, que é muito ovacionado por muitos cristãos, sobretudo cristãos pentecostais. Charles Finney, que é tido como avivalista, ele publicou o livro Teologia Sistemática, que na verdade é uma coxa de retalhos. Esse livro dele foi publicado pela Assembleia de Deus, pela CPAD, e lá na última capa do livro tem lá que Finney foi um dos maiores teólogos do mundo. Finney foi um homem cheio de heresias. A começar aqui da justificação, que ele não compreendeu bem essa doutrina.
Ele tinha uma compreensão errada da doutrina da justificação pela fé. Veja, por exemplo, o que é que ele diz. Finney disse assim: é naturalmente impossível e flagrante contradição afirmar que a justificação de um pecador é uma justificação forense ou judicial. Há, como veremos, diz ele, muitas condições, enquanto que há apenas uma base para a justificação dos pecadores. Como já foi dito, não pode haver justificação no sentido legal ou forense, senão com base na obediência universal, perfeita e ininterrupta à lei. A doutrina de uma justiça imputada ou de que a obediência de Cristo à lei foi considerada como nossa obediência fundamenta-se numa pressuposição falsa e absurda. Ou seja, a expiação substitutiva é falsa e absurda. Veja, Finney não acredita que a obra de Cristo na cruz nos justifica. A justificação depende da nossa perfeita e ininterrupta obediência à lei. Finney não acreditava na expiação substitutiva de Cristo. Como é que esse camarada pode ser tido como um dos maiores teólogos do mundo? E mais, uma pessoa fez uma crítica a um vídeo que eu mandei sobre Finney, dizendo que Finney conduziu 500 mil de pessoas a Cristo. Como é que pode uma pessoa com heresia encaminhar 500 mil de pessoas para Cristo? O máximo que ele fez foi trazer pessoas para a igreja, fazer pessoas levantarem a mão, fazer pessoas sentarem no banco dos desesperados. Mas como é que alguém pode, com heresia, encaminhar alguém a Cristo? Como pode, por exemplo, o testemunho de Jeová dizer: eu conduzi várias pessoas a Cristo? Como é que uma heresia conduz alguém a Cristo? Finney não acreditava na justificação mediante com base na obra de Cristo. Segundo ele, a justificação é com base na nossa obediência a Deus e não com base na obediência de Cristo. Então veja que Finney compreendeu de forma errada a doutrina da justificação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Paulo diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, veja, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo, através da sua morte na cruz, se tornou para nós, entre outras coisas, justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nossos pecados são expressos como sendo lançados sobre Cristo. A justiça de Cristo é imputada em favor do crente. Cristo, por sua obediência e morte, pagou plenamente o débito daqueles que são justificados. Finney não entendia isso. Achava que a justificação depende da obediência do crente à lei e não da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Mas o entendimento bíblico e da fé reformada é de que a base da nossa justificação é a obra substitutiva de Cristo na cruz. Jesus, na cruz, não morreu pelos seus pecados, ele morreu pelos nossos pecados. Então ele levou nossos pecados e nos deu a sua justiça. Como nós podemos nos apropriar da justificação? Como eu posso ser justificado? A confissão de fé responde que a fé é o único instrumento da justificação. Eu sou justificado pela fé, você é justificado pela fé, meu irmão. O Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo reformado, na pergunta 60, responde assim, pergunta assim: como você é justo perante Deus? E a resposta é: somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Então, a fé é o instrumento, é o meio pelo qual nós somos justificados. Mesmo que nossa consciência nos acuse de termos pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, mesmo que nossa consciência nos acuse de não termos guardado nenhum dos mandamentos, mesmo que nossa consciência nos acuse de sermos inclinados a todo mal, todavia, Deus nos dá, sem nenhum mérito nosso, por pura graça, a perfeita
satisfação, a justiça e a santidade de Cristo, porque a nossa justificação não depende da nossa obra, não depende dos nossos méritos, não depende daquilo que nós fazemos, depende daquilo que Cristo fez. Então Deus nos dá a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Em Cristo nós somos somos declarados justos e santos e sabedoria de Deus. Deus nos trata, quando Ele nos justifica, veja que coisa maravilhosa. Quando Deus nos justifica, Ele nos trata como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum pecado, ou como se nós nunca tivéssemos sido pecadores. E é como se nós pessoalmente tivéssemos cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por nós. Este benefício é nosso somente se nós o aceitarmos por fé de todo o coração. Pela fé, nós recebemos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. A fé é como uma mão vazia que é estendida em direção a Deus para receber dele os benefícios de Cristo na cruz. Pense numa pessoa que é pedinte. A pessoa está na rua e você passa e a pessoa diz: moço, moça, senhor, senhora, por favor, me dê um auxílio, me dê uma esmola. Aí você tira alguma coisa e dá para aquela pessoa. Como é que aquela pessoa recebe aquilo que você vai dar a ela? Com a mão. A pessoa abre a mão, estende a mão na sua direção e recebe aquilo que você colocou na sua mão. E ela agora tem uma dádiva. Então, a fé é como a mão. A mão é estendida e ela recebe aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E então nós somos justificados. A confissão belga, que é uma outra confissão reformada, no artigo 22, diz assim: o Espírito Santo acende em nosso coração a verdadeira fé. Esta fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele, pois das duas, uma: ou não se acha em Jesus Cristo tudo o que é necessário para a nossa salvação, ou tudo se acha nele. E então, aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem a salvação completa. Dizer, porém, que Cristo não é suficiente, mas que além dele algo mais é necessário, significaria uma blasfêmia horrível, pois Cristo seria apenas um Salvador incompleto. Mas Cristo não é incompleto e sua obra não precisa ser completada por algo que nós possamos fazer. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz foi completo, foi suficiente, agradou a Deus, cumpriu a lei de Deus. Então nós cremos na obra completa e perfeita de Jesus Cristo. E nós somos então justificados, nossos pecados são perdoados. Eu chamo também a atenção de vocês aqui, irmãos, para o fato de que, junto com o apóstolo Paulo, nós somos justificados somente pela fé ou pela fé sem as obras. Entretanto, não entendemos isto como se a própria fé nos justificasse, mas a fé é somente o instrumento com que abraçamos Cristo, nossa justiça. Veja, a fé não nos salva. A fé é apenas o instrumento pelo qual abraçamos a fé. Quem nos salva é Cristo, pela sua obra na cruz. Nós, pela fé, cremos naquilo que Jesus fez na cruz. Nós cremos que Ele fez aquilo por nós. E então nós somos justificados. Eu também quero trazer para vocês aqui uma declaração dos cânones de Dort, que é um outro documento reformado. E embora esses cânones de Dort não falem muito extensivamente sobre a justificação pela fé, naquilo que eles dizem, fica claro que Cristo é a substância total da nossa justificação. Sobre a relação entre a fé e a salvação em Cristo, Dort, no artigo 1, seção 4ª, diz o seguinte: mas aqueles que aceitam isto e abraçam Jesus como Salvador mediante a fé verdadeira e viva, são libertados da ira de Deus e da destruição, recebendo o dom da vida eterna.
Veja, sempre pela fé. Aquele que abraça Cristo como Salvador mediante uma fé verdadeira e viva. O que acontece com ele? Ele é libertado da ira de Deus, é libertado da destruição e recebe o dom da vida eterna. Essas definições do Cassino de Heidelberg, da Confissão Belga e dos cânones de Dort refletem fielmente a verdade que nós aprendemos na Bíblia, além também da Confissão de Fé de Westminster, né? Então, as definições da Confissão de Fé de Westminster, do Catecismo de Heidelberg, da Confissão Belga e do Catecismo e dos cânones de Dort. Essas declarações ou definições refletem fielmente aquilo que a Bíblia ensina. Por exemplo, João capítulo 3, versos 16, 18 e 36. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Crê em quem? Em Jesus que morreu na cruz. O que acontece com ele? Se ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado, ou seja, não é condenado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Fé em Jesus, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mediante a fé, nós alcançamos a vida, o perdão dos pecados. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Percebe? O instrumento da justificação é a fé. Por isso que a Reforma exclamou, sola fide. Justificação pela fé. Perdão dos pecados pela fé. Obtenção da vida eterna pela fé. Fé em quê? Naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Justificação pela fé no que Jesus fez por nós na cruz. A morte de Jesus, sua ressurreição, sua obra. Morte e ressurreição são a base da nossa justificação. O meio pelo qual obtemos a justificação é a fé. Ou seja, eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que ele morreu por mim. Todo aquele que crê nisso é justificado. Ninguém é justificado por obras da lei, por méritos próprios, mas somos justificados com base na obra de Cristo. Partindo, irmãos, para a conclusão, afirmamos assim: a justificação pela fé somente, sola fides, foi a grande descoberta dos reformadores do século XVI. A expressão justificados pela fé somente indica que todo o mérito pela nossa justificação está em Deus e sua graça. Então, não tem salvação pelas obras, é pela graça. Na verdade, o mundo tem muitas religiões, muitas. Mas, na verdade, a gente divide todas essas religiões em duas. Aquela religião que ensina a salvação pelas obras e aquela que ensina a salvação pela graça. Todas as religiões ensinam salvação pelas obras, todas. Infelizmente, até mesmo o cristianismo arminiano ensina a salvação pela fé de Cristo, mas completada pelas obras. Então, a religião arminiana, o cristianismo arminiano, não ensina uma salvação inteiramente pelas obras, também não ensina uma salvação inteiramente pela fé na obra de Cristo, mas ensina uma mescla. Tem que ter fé em Cristo, mais as obras. É o que Cristo fez, mais algumas coisas que você pode fazer. Só o cristianismo reformado diz:
A salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé. Sem completar a obra de Cristo, porque a obra de Cristo já é perfeita, já foi perfeita na cruz do Calvário. A redescoberta da doutrina da justificação pela fé provocou a rejeição da justificação pelas obras, provocou o repúdio, a venda de indulgências e provocou uma genuína comunhão do cristão com seu Senhor. A justificação pela fé continua trazendo novidade de vida hoje. Sempre que um pecador descobre em Cristo o perdão para os seus pecados, ele é adotado como filho de Deus e se torna herdeiro do reino de Deus. Antes da justificação, o pecador era inimigo de Deus. Depois da justificação, o pecador é reconciliado com Deus e ele é recebido por Deus em sua família como seu filho adotivo, mediante a fé em Jesus. Minhas últimas palavras. A base da justificação é a obra de Cristo, sua morte e ressurreição. O instrumento, o meio pelo qual somos justificados é a fé, somente a fé, independentemente das obras da lei. Ó, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a compreender essa doutrina para que nós encontremos no Senhor e nessa doutrina o conforto necessário. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Amém.